Então, continuando aí na nossa musiquinha, objeto indireto faz um caso decisivo se ainda vem trazendo qualquer termo feminino. Então, alguns versinhos eram para nos lembrar, nos recordar de que o estudo da crase tem relação com a análise sintática, né? Porque quando tiver um objeto indireto completando um verbo transitivo indireto, e esse verbo rege uma preposição a, e depois desse verbo vier uma palavra feminina, automaticamente vai fazer uma fusão e vai aparecer a crase. E por isso é super importante o estudo anterior, a aula de regência verbal e nominal. Tá? Então, por isso que a gente não pode estudar a crase isoladamente. Tudo tem que vir numa ordem lógica. Primeiro nós estudamos análise sintática, depois regência verbal e nominal, e depois a crase relacionada com a regência nominal e verbal e com as funções sintáticas. Então, o verbo assistir. Nós vimos na aula de regência que esse verbo tem diferentes sentidos e diferentes regências. Por exemplo, quando ele se refere a ver alguma coisa, por exemplo, eu assisti a novela, nós vimos que o modo culto do verbo assistir é transitivo indireto. E se ele é indireto, ele precisa de uma preposição entre o verbo e o objeto indireto. Então, como é que eu vou escrever assistir a novela? Com crase. Tá? Outro raciocínio que nós podemos fazer quando nós estamos em dúvida sobre uma expressão, se vai ou não crase, eu posso passar para o masculino. E se aparecer ao, é porque existe uma preposição ali sendo regido por um verbo ou por um nome. Tá? Então, assistir ao filme. E aí, apareceu ao. Ah, Pro, mas eu não falo assim, eu falo assistir o filme. Aí é que tá o problema, tá? Muitas vezes a gente tem dificuldade em utilizar a crase porque nós não sabemos regência, de acordo com a gramática culta. Tá? Então, isso é um estudo que a gente precisa colocar em dia, saber bem direitinho, pelo menos os verbos principais, aqueles que eu passei na aula. E na redação, como é que é isso? Às vezes é difícil, assim, eu percebo que até nos meus resumos da faculdade, que eu não estou prestando muita atenção na forma como eu estou escrevendo, depois eu vou observar que eu coloco crase em lugares que não tem, né? Porque a gente automatiza, assim, o verbo que rege a já colocar crase. Então, é importante fazer uma boa revisão do rascunho. Bem assim, eu sei que é demorado, mas você tem que otimizar isso, ir fazendo e tornando cada vez mais rápida essa análise criteriosa do rascunho antes de passar limpo para fazer isso no dia também, para não perder tantos pontos, certo? Então vamos ver esses casos especiais. É bem simples assim a aula de hoje. Então aqui está o material que vocês receberam, só a gente vai mandar de novo para acrescentar algumas questões de vestibular também para corrigir um errinho de digitação. Mas vocês já receberam, se quiserem ir acompanhando a aula com o material. Então, os casos facultativos. O que é ser facultativo? Significa que se você colocar ou não colocar, não é um erro, tá? Não pode descontar nota. Mas eu sugiro assim que você sempre coloquem nos casos facultativos na redação, principalmente, porque às vezes o avaliador ele não lembra que é um caso facultativo, porque é o viés da regra, né? É a exceção. E se o verbo pedir a preposição, o nome pedir a preposição, talvez ele possa considerar um erro se você não colocar. Então, nos casos facultativos, a gente prefere que vocês coloquem nas redações, pelo menos. Então, aqui na letra A, ó, antes de nomes próprios femininos, tá? Mas quando que isso vai acontecer? Vai acontecer, obviamente, quando tiver um verbo antes que rege preposição a, por exemplo, aqui. Não te refiras. Quem se refere a algo. E Maria Clara é o nome feminino, o nome próprio feminino, a gente pode colocar ou não a crase na frente. Antes de pronomes possessivos femininos, sua, tua, suas, tuas. Tá? Então, na frente desses, eu também posso colocar ou não, caso tenha um verbo que faça essa solicitação de regência. Quem se dirige a alguém. Então, aqui, crase. Depois da preposição até, tá?
geralmente nós não usamos duas preposições juntas no que diz respeito à crase, tá? Ou é a crase, porque daí tem a preposição a, ou não vai outra preposição. Mas aqui é uma exceção, tá? Porque no até a gente pode colocar. Cheguei até a muralha, olha ali. Com e sem crase. Casos especiais. Aqui tá na musiquinha. A casa própria do falante sempre rejeita o artigo. E se isso acontecer? Crasear eu não consigo. Voltei a casa cedo. É a casa da pessoa que tá falando. Então, a casa própria rejeita o artigo. Ó. Não vai crase. Agora, eu voltei à casa de meus pais. Aqui, então, é um caso especial. Foi especificada a casa e a crase apareceu. Antes da palavra terra, tá? Se ela for sinônimo de terra em que a gente pisa, em que a gente anda, que pode ser tomada em posição mamar, ao ar, ela não aceita o artigo e não vai acontecer a crase. Mas essa terra pode se referir a um lugar específico, tá? Então, os marinheiros voltaram à terra. Terra firme, sem crase. Os marinheiros voltaram à terra de seus senhores. Aqui que deu erro de digitação, a gente vai enviar novamente para vocês. Como teve uma especificação, aí aparece o sinal indicativo de crase. Pronomes relativos. Alguns pronomes relativos, eles não aceitam, que é o quem e o cujo. O quem, porque ele não tem nenhum A na frente dele, não aceita A. E o cujo também não aceita A na frente dele. Nem as suas formas femininas. Então, o que acontece nesse caso? Sempre vai escrever sem crase, mesmo que apareça um verbo antes do pronome relativo que rege preposição. Tá? Achei a pessoa a quem procurava. Quem procura, procura a alguém. Esse a aqui, então, ele não é um artigo. Esse a é da classe gramatical preposição, regido pelo verbo procurar. Quem procura, procura a alguém. Vou repetir que não é um artigo, é uma preposição. Olha o segundo caso. Compreendo a situação a cuja gravidade você se referiu. Quem se refere a alguma coisa ou a alguém. Então, esse a vem aqui desse verbo, é regido pelo verbo referir. Se nós tivéssemos qualquer outro pronome aqui, a qual, por exemplo, iria a uma crase. Aqui não vai porque só tem a preposição, cujo não aceita um artigo na frente dele. Agora os pronomes relativos, qual e quais, desculpa, eles já são escritos com o artigo junto, tá? Então é o qual, a qual, os quais, as quais. E se houver então um verbo ou um nome que rege preposição antes desses pronomes relativos, vai acontecer a fusão. Olha os exemplos aqui. Esta é a festa a qual me referi. Quem se refere a alguma coisa. Esse a qual está retomando festa. E festa é uma palavra feminina que aceita o artigo a. Então, o a do artigo da retomada da palavra festa, mais o a, preposição do verbo referir, vai formar essa crase. Quando você tiver dúvida antes do qual, as quais, se vai crase ou não, passa para o masculino. Se no masculino ficar ao, é porque vai crase, ó. Este filme ao qual me referi. Então, aqui a gente consegue identificar melhor, quando nós passamos para o masculino, conseguimos identificar crase, conseguimos identificar, desculpa, a preposição. Ó, o segundo exemplo. Estas são as festas às quais me referi. Quem se refere a algo. E as quais tem um as na frente. Então, juntou a com as, ficou com crase. Passei para o masculino. Estes são os filmes aos quais me referi. Certo? Com os pronomes demonstrativos, aquele, aquela e aquilo. O que a gente observa? Que esses pronomes, eles começam com a letra A. Então, nesse caso, quando tiver crase em aquele, aquela e aquilo, essa crase, ela não vai ser uma fusão de a preposição com a artigo, mas sim uma fusão de a preposição com o a desses pronomes demonstrativos. Exemplo, falei àquele amigo. Quem fala, fala a
alguém. Então, esse a preposição juntou com o a de aquele e fez a crase. Isso aqui ninguém escreve direito, sabe? Todo mundo esquece dessa crase quando junta com o pronome demonstrativo e precisa, tá? De acordo com a gramática normativa. No dia a dia, passa batido e ninguém se importa. Dirijo-me àquela cidade. Quem se dirige a algum lugar, junta o a, preposição que sai do verbo dirigir, junta com o a inicial da palavra aquela e voilá, temos uma crase junto com um pronome. Aspiro isto e aquilo. Quem aspira, lembra lá da regência que nós estudamos na outra aula, no sentido de desejar alguma coisa, é transitivo indireto. Eu desejo ao estrelato. Né? Então, aparece o a. E aqui, o a preposição juntou com o a de aquilo. E assim por diante, aqui tem outro exemplo. Crase da preposição a com o pronome demonstrativo aquela. Tá? Mesma coisa. É a mesma situação. Quando eu tenho, por exemplo, o que? Se com o antecedente masculino ocorrer ao, aos, que, o feminino ocorrerá crase. Olha o exemplo. Houve um palpite anterior ao que você deu. Houve uma sugestão, a sugestão feminino, anterior a que você deu. Então, aqui, a palavra que, ela está retomando, quando ela retomar uma palavra feminina e depois do pronome que tiver um verbo que rege preposição, acontece crase também. Tá? Isso aqui dá um pouquinho mais de trabalho, porque como que ele é inflexível, assim, a gente não tem flexão de gênero, ele não fica no feminino, no masculino, a gente tem que levar em consideração o gênero da palavra que está sendo retomada pelo pronome que, para fazer essa crase. Agora, se o antecedente é masculino, não vai ter crase, obviamente, porque não vai ter aí um a artigo. Gostei do filme a que você se referiu. Quem se refere a. A é a preposição, mas não tem artigo a feminino, porque a palavra retomada pelo pronome relativo é filme, e filme é masculino. Analisa agora aqui, ó, diferente. Não gostei da peça a que você se referiu. Quem se refere a algo. Então, o verbo transitivo indireto aqui está a preposição dele. O pronome relativo que retoma peça. E peça é uma palavra feminina, que aceita um artigo a, tá? Se fosse a qual aqui, nós teríamos crase, tá? Antes da preposição de, pode ocorrer o mesmo tipo de crase. Meu palpite é igual ao de todos. Minha opinião é igual à opinião de todos. Por que aqui acontece isso? Porque opinião está implícita aqui. Minha opinião é igual à opinião de todos. Então, antes do de, só vai ter crase se tiver implícita uma palavra feminina, como é o caso aqui. Lembra que na última aula eu escrevi para vocês assim algumas palavrinhas que têm o mesmo som. O a do verbo haver, o a de artigo e o a de preposição e o a de pronome oblíquo, todos eles são escritos da mesma forma. Quer dizer, da mesma forma não, todos eles são pronunciados da mesma forma, mas escrito de maneira diferente. Então, é claro que nas questões de vestibular, nas questões de concurso, o avaliador vai brincar com isso nas questões, vai misturar todas as palavras que se parecem para perceber se você tem condições de distinguir uma da outra. Exemplo aqui, ó. Nas expressões indicativas de tempo, é preciso não confundir a grafia do a, preposição, com a grafia do a do verbo haver. Para evitar enganos, basta lembrar que, nas referidas expressões, a preposição indica tempo futuro a ser transcorrido. Daqui a pouco terminaremos a aula. Futuro. Já o verbo haver, tá? Ele indica passado, um tempo já transcorrido. Há pouco recebi o seu recado. Há pouco tempo atrás. Isso se erra bastante também em redação. Tá? Cuidar isso aí. Então, aqui são os exercícios específicos da questão dos casos especiais e dos casos facultativos. Façam os exercícios, é bem importante. Semana que vem a gente manda o gabarito para vocês. E mais questões de
questões de vestibular, certo? Qualquer dúvida, mandem recadinho que vou procurar esclarecê-las. Tchau, tchau!